treva luz, para dar eterna vida, até a morte se humilhou, tendo já vencido a lida, Deus o Pai o exaltou. Nunca mais vai ser ouvido outro conto de amor que nos transforma o perdido, o rebelde pecador, como o santo evangelho que nos fala de perdão e transforma o homem velho em uma nova criação. Sobre a cruz foi derramado o seu sangue remidor, de uma lança traspassada foi no lado do Senhor. Suas mãos e pés pegaram como os cravos sobre a cruz. Tudo isto lhe contaram a bondade de Jesus. Nunca mais vai ser ouvido outro conto de amor que converta o perdido e rebelde pecador, como o santo evangelho que nos fala de perdão e transforma o homem velho numa nova criação. Quero continuar ouvindo a história do Senhor, salvação estou fluindo desse conto de amor. Do juízo fui liberto da condenação da dor, pela Bíblia estou bem certo que Jesus é o Salvador. Nunca mais vai ser ouvido outro conto de amor que converta o perdido e rebelde pecador, como o santo evangelho que nos fala de perdão e transforma o homem velho numa nova criação. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 13. Livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo do 3 ao 8. Mateus 13, versículo 3 ao 8. O Evangelho de Mateus é o Evangelho das parábolas do Rei Jesus. Mateus foi um dos 12 apóstolos ali convocados por Jesus. Mateus trabalhava como cobrador de impostos. Deixou de servir ao imperador romano para servir ao imperador do universo. Amém? Então, Mateus capítulo 13, versículo 3 ao 8 diz assim: é a parábola do semeador. E de muitas coisas lhe falou por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e, vindo as aves, as comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra, saindo, porém, o sol, a queimou, e, porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e o sufocaram. E outra, a fim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60, a 30 por 1. Amém? A mensagem de hoje que fala sobre os 4 tipos de solo do coração humano. Jesus falava por meio de parábolas e não de mensagens diretas. E Jesus, ele era craque nisso, ele era o próprio Deus vivo. Então muitas das pessoas, os agricultores,
os artesãos daquela época não entendiam a linguagem mais sofisticada. Então Jesus falava na linguagem deles, utilizando parábolas. E aqui vamos falar de 4 tipos de solo no coração humano. Então vamos aprender que por meio deste texto sagrado, né, Jesus comparou ao nosso coração com um solo de plantação. O que significa essa mensagem? Ora, é um agricultor, né, que saiu da sua casa para plantar, e ali no meio do caminho caiu sementes, e essas sementes caíram em solo ruim, em solo rochoso, né, à beira do caminho, em solo com espinhos. E aqui a gente vai falar de tipos de solo e a tipos de coração. Amém? Então Jesus falou solo à beira do caminho, solo rochoso, solo cercado, solo de espinho, solo fértil. Vamos falar do solo à beira do caminho. O solo à beira do caminho, ele representa um coração dividido, que não está inteiramente no caminho. Lá em Mateus 13:19 diz assim, né? Diz que quando chega a angústia, aliás, 3:19 aqui, a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e o arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A mensagem de Jesus a respeito da semente que ficou à beira do caminho é relacionada à pessoa que escuta a palavra, ouve a palavra, mas não a pratica. E aí o maligno vem e o arrebata, o mata. Amém? Então, lá em 1 Romanos 18:28, o profeta em Reis, né? O profeta Elias fez uma pergunta ao povo, dizendo: até quando vocês ficarão pulando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se é Baal, sigam-no. Porém, o povo não disse uma só palavra. Não podemos ter o coração dividido. Precisamos servir inteiramente ao Senhor. Quando eu congregava em algumas igrejas lá em Fortaleza, não era que eu não tinha uma igreja fixa, eu tinha, né? Que era a Gileade, lá no Beira Rio, bairro Vila Velha. Mas tinha irmãos que não paravam em igreja, sabe? Era uma hora na igreja, uma hora na outra. Aí chegava na igreja e disse: não gostei do terno do pastor. Aí outro disse: não gostei do som. Não gostei que é ventilador, não é ar-condicionado. E aí vivia pulando de igrejas. E aqui na mensagem, quando Jesus fala dos tipos de solo que ficam à beira do caminho, quando o profeta Elias perguntou ao povo: até quando vocês vão ficar na dúvida, sem se decidir para onde você quer ir? Então temos que se decidir. Se a Cristo que servimos, é a Cristo que servimos. Então é a Ele, não é o homem, não é a denominação, a congregação, porque hoje tem muitas congregações de igrejas, né? Quando falava Assembleia de Deus para mim, eu não sabia nem o que era um nome bonito, né? E aí quando você visita e conhece, você vê outros tipos de adoração, outros tipos de movimento, e você aprende com aquilo ali, você consegue ser edificado. Amém? E aqui na sequência, falando do solo à beira do caminho, lá em Marcos 10, do 46 ao 52, fala do cego Bartimeu, que ele vivia à beira do caminho. Entretanto, após ele ter um encontro com Jesus, os seus olhos se abriram e ele passou a seguir a Jesus no caminho. Então, por mais que você esteja no caminho, mas você não tem a direção como o cego Bartimeu, não sabe para onde ir, peça a Jesus que Ele com certeza vai ter um encontro real com você, e aí você vai servir ao Senhor no caminho dele. Amém? Lá em João 14,6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não podemos viver à margem do caminho. Precisamos andar no próprio caminho. Já viu sempre tem, né? Eu não falo dos idosos, mas todo bairro, já prestou atenção, todo bairro tem um desocupado que passa o dia sentado na calçada e fica ali à beira do caminho. E não produz, não faz nada, e todo dia está ali, só olhando o movimento passar. Às vezes é uma pessoa nova, tem vitalidade, tem inteligência, tem capacidade, mas ali ela enterrou a semente dela no solo à beira do caminho. E como Jesus disse, o solo à beira do caminho não é um solo bom. Amém? Então, um coração bom, um coração quebrantado, um coração que teve encontro com Cristo, não pode ficar à beira do caminho. Amém? Vamos falar também do solo rochoso. Agora vamos falar do solo rochoso. Como é o solo rochoso? Quem já frequentou ali no pé de serra, sabe que existe os lajeiros, que chama, né? O que é os lajeiros? Os lajeiros são as pedras, e entre uma pedra e outra tem as rachaduras, né? Dependendo do solo. E aqui Jesus fala que o solo rochoso ou pedregoso, né, representa um coração endurecido. São pessoas que acreditam apenas em coisas superficiais, pois não há solo fértil para raízes penetrantes. Lá em Mateus 13, do versículo 20 ao 21, que fala que o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra, né? E logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo pouca a duração. Jesus compara a palavra de Deus no coração das pessoas aqui no solo rochoso como aquela pessoa que escutou a palavra, a mensagem, captou, se alegrou, mas em pouco tempo desanimou, esfriou e deixou de lado. Devemos seguir a orientação de Jesus, não esquecer a palavra. O ser humano, por si próprio, na psicologia, tem memória curta. Ele tem memória curta, ele esquece daquilo que o Senhor já fez, que o Senhor já abençoou. Amém? Então, de acordo com a mensagem, né, Jesus encontrou um povo com o coração tão endurecido que citou o cumprimento da profecia de Isaías, dizendo: ouvindo, vocês ouvirão, e de modo nenhum entenderão. Vocês, vendo, verão, e de modo nenhum perceberão, porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com ouvidos e entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Isso aqui foi Jesus, não foi o Monteiro Lobato, não foi um cronista de jornal, foi Jesus Cristo que escreveu. Então ele fala que pessoas de coração duro, pessoas que não querem ouvir a palavra, pessoas que já estão tão secas por dentro que não querem nem ouvir um louvor, não querem nem ouvir uma mensagem que passa no rádio, na televisão, quando passa um canal que passa um canal do gospel, e passa rápido, sabe? Pessoas que endureceram seus corações. E de acordo com 1 Samuel 25:37, Nabal era um homem muito rico, porém o seu coração era tão insensível para com as necessidades das pessoas, que lá no final da vida dele, o seu coração ficou como pedra. Conhece essa história na Bíblia? Que o Nabal, lá em 1 Samuel 25:37, ele era um homem muito rico, e ele não pensava na dificuldade das pessoas. No final da vida, o coração dele ficou igual a pedra. Conhece aqueles idosos que no final da sua trajetória fica com o coração ranzinho, aqueles vai inchar, ignorante, né? O pessoal chama de seu nunca.
Está varrendo a calçada, você está varrendo? Eu disse, não, eu estou, como é que ele diz? Eu estou preparando aqui a janta que assou, vou olhar aqui, você arrastando. Era muito ignorante, é o seu mundo, as pessoas ranzinhas, chatas. E é ruim isso, irmãos. É ruim porque o solo rochoso que Jesus fala é nosso coração. Amém? Lá em Ezequiel 11, do 19 ao 20, o Senhor promete fazer um verdadeiro transplante espiritual no coração de pedra das pessoas, dizendo, olha só o que Jesus disse: eu lhe darei um só coração, porei um espírito novo dentro deles, tirarei deles o coração de pedra e lhes darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem. Eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Olha aí, Jesus fala que vai fazer uma cirurgia nas pessoas. Veja só, ele vai tirar aquele coração ruim, duro, igual pedra, vai tirar, vai jogar fora e vai botar um coração de carne, sensível, que viva diante dos princípios de Deus, para trabalhar para Deus. Olha, ele termina dizendo: eles serão meu povo, eu serei o seu Deus. Já pensou? Jesus fala isso aqui para nós abertamente, as pessoas ainda ficam, sabe, ofuscadas, cegas. Tem pessoas que quando vê a luz, inclusive a mensagem de hoje era até a respeito da luz, lá em Tiago, que fala da luz, o Pai das luzes, Deus é. O que significa isso? Que a luz ofusca as trevas. Amém? A luz que Deus fala aqui é a eternidade para a glória, é a fonte original de toda boa dádiva, todo dom perfeito de Deus. Amém? Então, irmãos, aqui quando fala do solo rochoso, do coração duro, quebrantado, é um solo que absorve as coisas, se alegra, mas com pouco tempo ela. Então, que possamos ser um solo fértil. Vamos dar sequência e vamos falar do solo que é cercado por espinhos. Quem tem árvores com espinhos sabe como é ruim. Lá na casa que eu morava agora em Fortaleza, por último, no Montes, tinha uma árvore que os espinhos dela eram desse tamanho. Era desse tamanho, não sei que árvore era pequena. Enorme. E diversas vezes, quando eu passava próximo, além de espetar o espinho, furava, inflamava, doía. Aqui Jesus fala do solo que é cercado por espinhos. Cercado, vamos ver? O solo que é cercado por espinhos, irmãos, representa um coração sufocado pelas preocupações deste mundo. Lá em Mateus 13, 22, foi o Fabrício Pai que disse, 13, 22, vamos ler. Que o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações deste mundo e as fascinações das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. O que é infrutífero é que não dá fruto, não produz. A pessoa conhece a palavra, mas deixa de se preocupar para ir atrás das riquezas do mundo. Aí passa a vida todinha atrás das riquezas do mundo e não a encontra, e no final da vida está frustrado. Assim a parábola aqui que fala sobre o solo que é cercado de espinhos, fica sufocada a pessoa. Já viu aquelas pessoas que sobem em cima dos prédios, as coisas que vai se matar, aconteceu isso aqui, né? Se o pai não der um negócio, se o governo der um helicóptero, um avião, porque quer enriquecer, fica sufocado. Aqui Jesus fala em termos sobre esse tipo de situações. Amém? Então, os espinhos tentam embaraçar as plantas para que elas não cresçam e não desenvolvam. Irmãos, é ruim você tentar crescer, produzir, solo fértil, às vezes você está rodeado de espinhos, querendo lhe cutucar ali, sabe?
Esse último final de semana, eu passei muito por isso, né? Inclusive, fui ofendido. E nessa ofensa, essa pessoa que nem daqui mas estava por aqui nesse evento do último final de semana, jogou uma coisa pessoal que não tem nada a ver. Ele disse assim: porque tu é crente. Porque tu é crente. Eu falei: o que tem a ver eu ser crente, espírita, judeu, católico, em relação ao meu trabalho que eu faço, que eu produzo? Então, são pessoas baixas, não tem como lhe ofender, e vai no seu íntimo, vai buscar alguma coisa ali, e aí o inimigo utiliza ele e vai para lhe ofender. Aí deu logo na coleira: porque tu é crente, tu tem que ser assim porque tu é crente. Então, irmãos, é ruim você crescer num solo cheio de espinhos que não deixa você progredir, é horrível. Então, sabe o que você faz? Corte esses espinhos, corte os espinhos. Você não é obrigado a crescer próximo de espinhos. Corte, bote fogo, afaste, né? Ou então faça igual eu fiz, né? Esse final de semana eu vi um coach, que chama hoje em dia, né? Que ele dá palestras motivacionais. E ele diz que no meio animal, no mundo selvagem, quando o animal predador está atacando, e o animal que está sendo atacado sente o ataque, o que ele faz? Ele finge de morto. E ali, quando ele finge de morto, o animal por si, o predador, olha, desiste e vai embora. Então, devemos pensar. Nessa semana, quando eu vi essa mensagem, eu lembrei: isso aí é um conselho que me dá, porque eu me fingi de morto. Esse rapaz me ofendeu, sabe o que eu fiz? Mas assim nada, eu não disse nada. Ele se recuou, não quis entrar lá no meu trabalho, ficou por ali. E ele dizia assim: mas assim, eu sou rico. E ele dizia, me ofendendo: eu sou rico, eu tenho dinheiro, eu não preciso disso. Eu sou rico. E ele falava direto: eu sou rico, eu tenho dinheiro. Resumindo, né? Passou uns dias, aí meu telefone toca. Aí chega a mensagem dele, né? Pedindo perdão. Desculpas. Precisou eu revidar? Precisou eu contra-atacar? Dizer que sou bichão, que eu sou macho e rebater? Não. A palavra de Deus ensina tudo isso para a gente não retrucar, revidar, não ser besta, mas que não retrucar. Se ali, como a palavra de Deus diz, apontou brasas na cabeça dessa pessoa e ela veio pedir perdão, amém? E na sequência aqui, irmãos, que fala lá em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 4, diz: Paulo afirma que o cristão, como soldado que não deve viver embaraçado com os negócios desta vida. Sabe o que é os negócios dessa vida? É as preocupações, sabe? É a pandemia, os assaltos, os homicídios, sabe? Devemos se preocupar com a palavra de Deus, com a mensagem. E em Lucas 21:34, Jesus advertiu todos nós dizendo: tenham cuidado para que não acontecer que o coração de vocês fiquem sobrecarregados com as consequências da orgia, embriaguez, das preocupações deste mundo, para que naquele dia não venha sobre vocês repentinamente. Então não se preocupem com esse tipo de coisa. E para finalizar, irmãos, vamos falar do solo fértil. O que é o solo fértil? Ele representa um coração preparado e sensível à palavra de Deus. O coração que possui o solo fértil é um coração frutífero e abundante. Lá em Mateus 13:23 fala do coração fértil e diz assim:
Mas os que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 70 e a 30 por um. Então, irmãos, um coração fértil é como um coração precioso, é como um campo cheio de lentilhas que Samar defendeu, lá em 2 Samuel 23. Precisamos defender o nosso coração de todo o ataque do inimigo. Em Salmo 119, versículo 11, o salmista disse: guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Lá em Lucas 6,45, Jesus disse: a pessoa boa tira o bem do bom tesouro do coração, e as pessoas más tiram o mal do mau tesouro. Se você guarda o tesouro no seu coração e esse tesouro é bom, você vai tirar coisas boas. Se você guarda o tesouro mau no seu coração, você vai tirar coisas más do seu coração. Então, que o Senhor guarde o nosso coração, que o nosso coração seja um depósito de bênçãos. Amém? Aqui na conclusão, irmãos, lá em Provérbios 4:23 diz assim: Salomão nos deu um sábio conselho, dizendo: de tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procede as fontes de vida. Finalizando, irmãos, como o rei Salomão diz, que possamos guardar o nosso coração, porque dele procede riqueza, fonte de vida. E quando Jesus fala que o semeador saiu a semear, quem é o semeador? É Deus. Ele passa, e quando ele passa, ele encontra vários corações, e que o nosso coração, irmão, seja um coração de solo fértil, solo produtível. Amém? Então, que possamos deixar de lado um solo à beira do caminho, um solo entre pedras e um solo entre espinhos, e preparar o nosso coração, nosso solo, para a palavra de Deus penetrar e possamos viver uma vida feliz. Amém? A mensagem de hoje foi essa, irmãos. Que Deus abençoe imensamente nossas vidas. Que essa semana seja uma semana de muito aprendizado. Que diante das coisas ruins do dia a dia possamos entender que o nosso lar, nosso tesouro está guardado lá no céu. E que possamos entender que esse mundo é algo temporário, passageiro. Amém? Vamos orar, encerrando. Feche os olhos, querido Deus. Obrigado, ó Pai, por mais esse domingo. Obrigado, Jesus, pela oportunidade de estar vivo, de estar com saúde, em paz e em plena consciência. Querido Deus, abençoa grandemente a cada irmão que está aqui hoje. Toma posse a vida deles contigo, ó Deus. Que o Senhor venha a semear a semente no coração deles, que os corações sejam solos férteis. Abençoa aqueles que vão assistir, aqueles que passaram por aqui, ouviram a palavra, aqueles do bairro, da cidade. Abençoa, Pai. Abençoa o alimento, guarda, livra-nos, Senhor Deus, de todo mal. É o que te pedimos em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus, que as doces consolações do Espírito Santo esteja conosco, não só hoje, mas para todos sempre. Os irmãos dizem